Vamos de Galo, Atlético pintando aqui no apito final. Bastidores movimentados, Pedro Abílio. O Atlético teve sim essa grande notícia da segunda-feira, a informação sobre o Rubens, que está repercutindo muito. Agora, a torcida do Atlético nas redes sociais tem falado, sobre essa possível venda, cobrando da diretoria do clube reposição à altura caso a venda se concretize. Isso porque hoje o Atlético confirmou que recebeu uma proposta que vem de fora, mas o Atlético não informa, valores, nenhum detalhe em relação a essa proposta. A Itatiaia apurou que a proposta vem de Moscou, capital russa, mas ainda não sabemos qual time fez essa oferta, já que isso também pode, influenciar na decisão do jogador. Afinal de contas, a proposta salarial é muito alta. Rubens teria os seus vencimentos quadriplicados caso aceitasse ir para a Rússia neste momento. O jogador de 24 anos tem contrato até 2027 com o Galo. É considerado o principal ativo neste momento no elenco, já que está em alta, tem apenas 24 anos e é formado nas categorias de base atleticanas. No Atlético há 4 temporadas, em 2025 em especial, o Rubens está vivendo um momento importante com o Cuca. Afinal de contas, são 32 jogos de 34 que o Atlético fez com seu principal elenco até aqui. O Rubens, inclusive, é o top 3, é o terceiro jogador com mais minutos em campo e nesta temporada, com 3 gols e 3 assistências, tem contribuído, tanto defensiva quanto ofensivamente. Uma peça considerada por muitos, inclusive discutimos ao longo do dia aqui na Itatiaia, de muito difícil reposição independente do preço, que pode chegar a 12 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais pelo jogador, Hugo. Difícil segurar, hein, Romano? Difícil segurar ainda mais pela situação financeira do Atlético. A gente abre hoje os principais sites de notícias, a gente vê aí, o Palmeiras recusou uma oferta da Roma pelo Richard Rios, o Flamengo recusou uma oferta da Roma pelo Wesley, o Fluminense recusou uma primeira investida do Wolverhampton pelo John Arias. São times que estão com dinheiro. O Fluminense veio com dinheiro do Mundial agora, que fez uma belíssima campanha. O Atlético está devendo direito demais para jogador. E aí, vamos ter que buscar um aporte, o aporte financeiro, o aporte não apareceu ainda. E o vencimento já aconteceu. E é obrigação do empregador pagar o salário do empregado. Então, se for para pagar os salários, eu acho que para mim ele está vendido. O Atlético está precisando de dinheiro. Apareceu a oferta. Eu acho que está vendido. O Cuca disse que não gostaria, vai até ficar bravo. E a questão do salário do jogador também pesa, né? Pesa, ué, tá doido? 4 vezes mais? 4 vezes mais do que você ganha. E sem contar que deve ter algum gatilho, tipo, você ganha de luva agora na negociação, uma grana, uma bolada. Se você souber amarrar o contrato, metas alcançadas, você ganha mais uma quantia e vida que segue. Agora que o Atlético vai ter que buscar um jogador que possa dar uma dinâmica pro meio campo, tá, vai. Até porque não é só meio campo não, hein? Vai ter que buscar lateral esquerdo, tá? Porque o Rubens faz às vezes do Arana ali na lateral esquerda. Bem lembrado. E o Atlético não tem lateral esquerdo reserva. Trouxe o Caio Paulista a pedido do Cuca, ele não conseguiu emplacar. E aí vai ter que se virar. Já tinha que buscar um volante, vai ter que buscar um lateral esquerdo e mais um jogador do meio campo. E como foi a reapresentação na cidade do Galo, hein, Pedro Abílio? Os jogadores do Atlético se reapresentaram na cidade do Galo depois dessa derrota para o Bahia por 2-1. A atividade foi apenas regenerativa para aqueles que iniciaram a partida como titular e aqueles que jogaram mais minutos. Caso, por exemplo, do Coelho, que logo no intervalo do jogo já entrou para substituir o Gustavo Scarpa. Existe uma preocupação, claro, com o Coelho, mas ele revelou na zona mista depois do jogo que está bem fisicamente e quer continuar evoluindo nesse quesito de minutos em campo após ter voltado de lesão. O Atlético vai definir a relação que vai viajar para a Colômbia para o jogo contra o Bucaramanga pela Copa Sul-Americana. Continua não tendo o volante Patrick, que trata uma lesão na lombar. Permaneceu hoje na fisioterapia no departamento médico. O Atlético vai contar com o Vitor Hugo
o zagueiro que ficou fora da relação do jogo contra o Bahia. E em relação ao último jogo, também tem Everson e Rony treinando normalmente, jogadores que estavam suspensos e por isso não enfrentaram o tricolor da Boa Terra pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é de que o Atlético tenha força máxima, afinal de contas, muitos jogadores falaram sobre a importância que o clube tem dado para a Copa Sul-Americana nesta segunda metade de temporada cheia de jogos. A programação prevê viagem para amanhã à noite e aí o Atlético faz um treino e lembrando, né, que o jogo é quinta-feira e no domingo tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então, são muitas as decisões que tem que tomar o Cuca neste momento em relação a quem vai participar e por quanto tempo dos 2 próximos jogos, com esse intervalo muito curto. Então tá aí essa maratona que o Galo tem agora, o foco é na Copa Sul-Americana, Romano. Que poderia ter evitado se tivesse sido competente na primeira fase, né? Não foi competente na primeira fase, aumentou mais 2 jogos para ele aí na temporada e inclusive esses jogos de uma logística complicada, vai ter que viajar ao todo, no período todo, 12 mil quilômetros. Poderia ter sido abreviado se fosse competente, tivesse classificado em primeiro no grupo dele. E mais do que isso, adiou os jogos do Campeonato Brasileiro. E isso pode dar problema lá na frente. Por quê? Neste momento, os adversários que o Atlético que deveria enfrentar estão mal na tabela de classificação. Sport Fortaleza. Sim. Quem garante que eles não estarão melhores quando o jogo for remarcado? Vacilou. E a situação do Atlético no Sub-20 em Pedro Abílio? O Atlético está a resultados muito fáceis de acontecer, né? De ser rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi derrotado pelo Flamengo há pouco no Campeonato Brasileiro Sub-20 na rodada que é a 18ª de 19 rodadas, ou seja, agora só falta mais um jogo contra o Red Bull Bragantino. O Galo que abriu o placar contra o Flamengo com o Loubach, viu o Flamengo virar numa reação incrível ainda no primeiro tempo, fazendo 3-1, depois chegou ao 4º gol no início do segundo tempo. O David Cauã até marca um belo gol de falta na etapa final, mas termina 4-2 para o Flamengo. O Galo segue como penúltimo colocado com apenas 2 vitórias em 17 jogos. Lembrando, caem 3. Cuiabá e Internacional, que estão mais próximos na pontuação, jogam na tarde de quarta-feira e podem decretar ainda, nesta penúltima rodada, o rebaixamento do Galinho para a segunda divisão no Sub-20. Tá falado? Tá falado, Pedro Abílio, que é inaceitável, né, Romano? Uma base muito forte, sempre foi muito forte ao longo da história. Mas atualmente não. Mas tem uns anos aí que foi negligenciada. O Atlético não consegue, Hugo, protagonismo nem dentro de Minas Gerais. O Atlético não está disputando, não está conquistando título de base, principalmente Sub-20, já há umas temporadas. Então, o que está acontecendo com o Atlético é que a base do Atlético virou uma zona. Virou a casa da mãe Joana. E agora tentando recuperar. No Bastidores, na semana, uns dias atrás, esteve aqui o diretor-geral da base do Atlético, que em 3 meses detectou tudo que está acontecendo de errado. E falou, tá, isso, não tá certo, isso aqui não pode. Agora vamos ver se vão dar respaldo para ele, para poder fazer as mudanças. Eu acho que se o Atlético for rebaixado, vão passar uma limpa geral no Sub-20. O Rodo vai comer de 80. Ah, certeza.